Tem pessoas que nos inspiram, que nos fazem correr na direção daquilo que nos desafia, que reacendem a esperança em nossos corações, pessoas que de fato nos aperfeiçoam. Una-se com quem te aperfeiçoa, isso o ajudará a cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Série Direção Divina, agora na Union Movement. Quero ler com você esse texto, depois nós iremos orar, e aí vamos dar início à palavra de hoje, amém? Em seu coração, o homem planeja seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Provérbios 16, 9. Há um princípio neste versículo, um princípio rico neste versículo, que vai ficar melhor entendido se você depois fizer a lição de casa, ler o capítulo 16 de Provérbios. Lá no verso 3, diz assim: confie ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. O que esse texto nos ensina, amados? Que nós temos a liberdade de fazer os nossos planos. Amém, igreja? Você pode planejar. E é lícito ao homem fazer planos. Não está nada errado você planejar a sua vida. Mas aonde que está, então, o princípio? É submetê-los a Deus. E crer que é Ele quem determina os nossos passos. E é Ele quem nos fará bem-sucedidos. Amém? Você entendeu isso? Então, por isso a série Direção Divina. Eu gostaria de te convidar a curvar a tua cabeça por um instante, fechar os teus olhos. Eu tenho certeza que o Espírito Santo tem algo para falar comigo, algo para falar com você nessa noite. E você não está aqui por acaso, você não caiu aqui de paraquedas, você não decidiu vir para esta reunião, para este culto, como você faz todos os domingos, tão somente por um hábito. O Senhor trouxe você a este lugar. E Ele tem algo para falar com a gente, amém? Pai Celestial, nós queremos te dar graças por esta palavra que o Senhor já tem preparado para nós nessa noite. Nós cremos que o Senhor já está agindo neste lugar, já está agindo na vida dos teus filhos, já está agindo na vida desta igreja, a tua amada igreja. E nós queremos te dar plena liberdade, Espírito Santo de Deus, para falar ao nosso coração. Torna-nos sensíveis à tua voz. Nós queremos estar quebrantados, com fome, com sede da tua palavra, para sermos ministrados por ela. Nós oramos e pedimos ao Senhor que seja assim, e já liberamos essa palavra profeticamente, para que ela cure, para que ela salve, para que ela restaure, para que ela liberte, para que ela cumpra os seus propósitos e dê muitos frutos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Bênção de Deus. Queridos, a verdade é que a vida, ela é a soma de todas as suas escolhas. Isso é um fato. A vida é a soma de todas as suas escolhas. Então, você pode potencializar o poder das suas decisões. Nós baseamos essa série neste livro, Direção Divina, escrito pelo pastor Craig Groeschel, da Life Church, lá nos Estados Unidos. Esse livro está disponível lá na Top 5. Se você tiver interesse, te aconselho a adquirir. Cadê a Lu? Lu? Subiu? Então tem o Gão, marido da Lu, né? Fica em pé aí, o Gão. O Gão e a Lu, eles cuidam lá da Top 5 Livraria. E tem lá ainda, né, Hugo? A Lu falou que já vendeu bastante desse livro. Eu te aconselho a comprar e fazer a leitura. Vai te inspirar, vai dar a você uma visão muito mais clara do que significa andar debaixo da direção de Deus. Amém? Você quer andar debaixo da direção de Deus? Quer ser guiado pelo Espírito? Então você precisa fazer esse investimento na sua vida. Entender mais, né, o que isso de fato significa. Então, o nosso objetivo com essa série é te ajudar a tomar decisões inspiradas por Deus hoje, com a sua história de futuro em mente. Ou seja, eu estou plantando sementes, amém? Você toma a decisão hoje, não vai colher o fruto hoje. Você vai colher o fruto daqui a pouco. Por isso nós precisamos entender que é um processo e eu preciso tomar decisões assertivas. Não sei se já aconteceu com você. Já se equivocou em alguma decisão? Já tomou uma decisão que se arrependeu? Já fez algo que depois para voltar atrás foi difícil? Já aconteceu comigo. Já teve situações que eu falei, meu Deus, por que eu não busquei conselho? Por que eu não orei mais? Por que eu já saí fazendo? Por que eu achei que já tinha, né?
todo o plano e que ia dar certo, né? Por que eu não busquei a direção de Deus? Então, amados, nós queremos te ajudar nisso. Então, na primeira mensagem dessa série, nós aprendemos que é necessário começar de onde estamos. Ou seja, nós precisamos dar o primeiro passo. Não importa qual seja a tua situação, o que você tenha vivido até aqui. Não sei qual é a tua história de vida. O que eu sei é que daqui para frente, em Cristo Jesus, sua vida pode ser transformada. Você crê nisso? Deus pode fazer algo transformador na sua vida a partir de hoje. Basta dar um passo. Basta ter fé e crer que Deus vai te conduzir. Que você está debaixo desta unção, desta direção. Eu sempre costumo citar 2 Coríntios, capítulo 5, 17, que tem uma promessa para aqueles que estão em Cristo. Diz que quem está em Cristo agora é uma nova criação. As coisas velhas passaram, ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Isso para mim é tremendo, porque Deus, Ele não apaga o meu passado. E eu penso que Ele não faz isso pelo menos por dois motivos. Primeiro, para que eu saiba de onde Ele me tirou. De onde eu vim, para que eu não queira mais voltar para aquele lugar. Eu quero agora viver a nova vida. Mas segundo também, para que eu tenha um testemunho para contar. Para que pessoas sejam salvas e ganhas através da minha vida, desta nova vida. Então olha que tremendo que é isso. Segundo, no domingo passado, nós vimos como é importante servir a Deus. E também servir as pessoas. E é interessante porque isso só é possível quando nós permanecemos ligados na videira. Quem é a videira? Tem crente aqui? Quem que é a videira? Falando biblicamente, quem é a videira? Amém. Você ficou com medo de errar, irmão? Jesus. Isso é doutrina básica, né? É, Filipão? Doutrina básica, né? Jesus é a videira. Então, qual é o segredo? É permanecer conectado nele. Eu estou em Cristo. E porque eu estou em Cristo, eu vivo uma nova vida. É nele, por ele, a partir dele. É ele quem opera em mim todas as coisas. Aliás, ele disse, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Hoje nós vamos falar sobre a terceira mensagem. O tema é conecte-se com quem te aperfeiçoa. Olha que tema maravilhoso. Esteja conectado com quem te aperfeiçoa. E, amados, como é valioso conectar-se com pessoas que vão nos ajudando a ser melhores, né? Pastor Lowell, que já está na glória com Jesus, a gente brincava sempre, né? E ele, pastor Laércio, que ele dizia assim, eu não era nada antes de conhecer vocês, né? Brincando, né? Porque a gente vai se aperfeiçoando, nós vamos crescendo juntos. Enquanto amigos, nós vamos nos melhorando, amém? Então, queridos, é interessante que desde o início, Jesus pautou o seu ministério na unidade. E esse princípio foi fundamental para a igreja primitiva. Foi a unidade que manteve a igreja forte no primeiro século, debaixo de perseguição. Aliás, ela só conseguiu avançar porque estava sendo unida. Andavam unidos. Se você quiser ler isso, você vai em Atos capítulo 2. Lá tem um relato de como a igreja vivia em unidade. E só foi possível avançar por conta disso. Quando você começa a ler o livro de Atos, você vai mais para frente um pouquinho, nós temos aquela passagem quando o Espírito Santo separa Paulo e Barnabé para a obra missionária entre os gentios. E é interessante que Deus, naquele momento, né, através do Espírito Santo, não separou Paulo, não separou Barnabé, separou uma dupla. Separa esses dois aí. Eles vão de dois em dois. Vai fazer a obra em unidade. Irão caminhar juntos. Um vai aperfeiçoar o outro. E no caminho eles foram agregando mais pessoas na equipe. Por quê? Porque é assim que nós temos que caminhar. É valioso caminharmos em unidade. É dessa forma que nós vamos conseguir cumprir o propósito de Deus. Esses são apenas alguns exemplos, né, que mostram como é precioso, valioso andarmos em unidade. Olha esse texto de Provérbios 27, 17. Eu gosto muito desse texto. Diz, como o ferro afia o ferro. Leia aí para mim, por gentileza. Como o ferro afia o ferro. Ai, Jesus. Você já viu como que ferro afia ferro?
Já viu, não? Sai fogo, sai faísca. Eu penso que deve doer nos dois, viu? Não deve ser fácil, ferro afiando ferro. Mas só assim vai servir para alguma coisa. Porque se você pegar uma faca que não está afiada, é fácil, vocês mulheres, trabalhar com faca que não é afiada. Às vezes está ali preparando uma comida, é fácil? Não, a ferramenta tem que estar perfeita. Tem churrasqueiro aqui? Não? Deixa eu ver. Não tem churrasqueiro nessa igreja? Olha o Lilão aí, glória a Deus. Aliás, é o churrasqueiro, né, Lilão? Se tem alguém que é churrasqueiro aqui, é o Lilão, amém? Dá para trabalhar com uma faca que não é afiada lá, Lilão? Não dá, né, irmão? Então, veja como é importante, mas para afiar, precisa de ferro no ferro. Assim a Bíblia diz que um amigo afia o outro. O que o texto está querendo dizer para nós? Que você, amado, é importante na vida do seu amigo. Você melhora o seu amigo e ele te melhora, mas tem atrito. Tem dificuldade, porque não é fácil se relacionar intimamente. Então, este versículo nos mostra como é importante o amigo para o nosso aperfeiçoamento. Eu queria que você entendesse uma coisa nessa noite, em nome de Jesus, de tudo que vai ser ministrado aqui, se você gravar só isso, já vai ser uma bênção. Caminhar sozinho é andar na contramão do propósito de Deus para a sua vida. Caminhar sozinho é andar na contramão do propósito de Deus para a sua vida. Não caminhe sozinho. Procure pessoas que estarão caminhando ao seu lado. Como diz a palavra de Deus, se um cai, o outro o ajuda a levantar. Por isso é importante nós termos amigos, nós caminharmos em unidade, caminharmos juntos. Olha o que essas frases, duas frases interessantes e que fazem muito sentido para nós. Mostre-me os seus amigos e eu mostrarei o seu futuro. É simples assim. Por quê? Porque quando nós temos a opção de se conectar com alguém, isso pode produzir benefícios que vão além dos nossos sonhos mais insanos. Ou seja, eu vou me unindo a pessoas e isso vai moldando a minha história. As pessoas com quem você anda hoje estão moldando a pessoa que você será amanhã. Então, quando nós nos decidimos conectar com pessoas, né, você vai mudar a história que você vai contar um dia. As pessoas com quem você vai se relacionando vão te ajudando na caminhada. Hoje é tão comum no mundo corporativo, né, um termo chamado network. Ou seja, você tem que ter um bom network. O que significa? Significa que você tem que se relacionar com pessoas que têm a ver com o teu negócio, com o teu mercado, que vão te ajudar, né, no aperfeiçoamento do teu negócio, vão te abrir portas, vão te conectar, né, com outros, e assim você cresce. Então é interessante isso, porque depende com quem você anda. Eu queria te lembrar de uma coisa nessa noite. Você pode estar a uma amizade de distância de mudar o seu destino. Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia nos conta o exemplo do apóstolo Paulo e do Barnabé, que eu citei anteriormente, né? E se você for ler a palavra de Deus, você vai perceber que Barnabé foi a pessoa que Deus usou para mudar a vida do apóstolo Paulo, que escreveu praticamente o Novo Testamento ali. Você vai perceber que Paulo foi usado por Deus de uma maneira extraordinária. Mas quem ele usou para trazer Paulo de volta, né, ao propósito? Barnabé. Barnabé foi o encorajador do Saulo, foi o encorajador do apóstolo Paulo. Ele estava desacreditado, havia sido rejeitado pela igreja judia, tinha voltado para Tarso, a sua cidade, e estava lá, orando, buscando a Deus, mas fora do propósito. E de repente a igreja começa a crescer em Antioquia. E Antioquia era uma igreja gentílica, dos não-judeus. Então, o Barnabé vai visitar aquela igreja e ele lembra de quem? Do Saulo. Saulo vai se encaixar certinho aqui. E ele vai até ele, resgata Saulo, que depois então a gente conhece como o apóstolo Paulo, né? E ele vem e começa a trabalhar na igreja, e aí depois Deus o separa à própria missionária. Então você pode estar a uma conexão de distância, de transformar o seu futuro, amém? Então pense nisso nessa noite. Olha que frase linda que o pastor Carito Paz escreveu: sozinho podemos ir mais rápido. Lembra quando você era solteiro? Não fala que saudade não, hein?
Ainda mais se você estiver do lado aí da sua amada aí, né? Vai que você arruma um problema, né? Ai, que saudade. Não fala isso, vai complicar a sua vida. Mas você já tomava as decisões, não precisava prestar conta. Se tinha que viajar, viajava, tinha que sair, saía, não tinha hora para voltar, era mais ou menos assim, né? Então aí você, quando está sozinho, você vai mais rápido. Resolve as coisas, sai fazendo, acontecendo. Mas juntos iremos mais longe. Amém, amados? Então entenda isso. Na igreja não tem carreira solo, amém? Na igreja ninguém anda sozinho. Nós andamos conectados, porque somos família, somos corpo de Cristo. Aliás, Ele é o cabeça do corpo. Então eu e você precisamos tomar essa decisão. Então a direção divina para as nossas vidas é caminharmos juntos. Faz assim, ó, #Union, faz aí, amém? Já leva aí, divulga nas redes sociais, né? #Union, porque é unidos. E Jesus, Ele orou pedindo por essa unidade. Você vai encontrar isso no Evangelho de João, capítulo 17. Nós somos ensinados por Jesus e encorajados por Ele a investir em amizades duradouras. Por isso, queridos, nós precisamos ser intencionais nos nossos relacionamentos. Por isso nós falamos anteriormente, com quem você está andando? Quem são as pessoas que fazem parte do seu ciclo de amizades, desse ciclo íntimo com quem você caminha? Porque nós precisamos ser intencionais nas nossas amizades, nos nossos relacionamentos. E quando eu digo intencional, não é você ser interesseiro, não é você fazer acepção de pessoas, não é você olhar para alguém esperando, vou fazer amizade com esse que vai me dar algum proveito, vou tirar algum benefício. Não é isso. Nós estamos falando de amizade verdadeira, ou seja, entender que bons relacionamentos nos aperfeiçoam, contribuem para o cumprimento do propósito de Deus nas nossas vidas. Então, o Salmo 1 vai falar claramente sobre isso. Leia o Salmo 1 e você vai entender a importância de você caminhar com quem teme ao Senhor, de você estar com pessoas que têm princípios e valores do reino de Deus. E aí então você vai com certeza crescer em nome de Jesus. E Jesus, ele foi muito intencional na escolha dos seus discípulos. Aliás, ele orou uma noite inteira para escolher aquela equipe de 12 homens que mais tarde seriam chamados de seus amigos. Jesus separa aqueles 12, no primeiro momento, chamou para serem seus discípulos. Venham após mim, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Mas lá em João 15, Jesus diz para eles assim, olha, vem cá, aquele grupo, eu já não vou chamar vocês mais de servos, agora eu vou chamar vocês de meus amigos. Quantos querem ter Jesus como melhor amigo? Amém? Ele fala, olha, eu vou chamar vocês de meus amigos, porque tudo quanto o Pai tem me dado, tem me revelado, eu tenho compartilhado com vocês. É assim que um amigo faz. Ele investe na vida do outro. Ele quer o melhor para o outro. Tudo aquilo que ele recebe, ele tem prazer em doar, em compartilhar. E Jesus nos ensina isso. Então, queridos, tem pessoas que nos inspiram. Tem pessoas que nos fazem correr na direção daquilo que nos desafia. Você já teve um amigo, ou tem um amigo que de repente está te empurrando para cima? Amém? Você está ali meio borocochô, meio desacreditado, não sabe se vai ou se não vai. Aí vem aquele amigo e fala, vai dar certo. Não, termina esse curso, se profissionaliza um pouco mais, acredita, você é capaz, você tem talento, você tem um propósito, você tem um chamado. Vai nessa tua força, eu estou contigo, vamos caminhar junto. Aquele amigo que reacende a esperança no seu coração. São essas pessoas que de fato nos aperfeiçoam. Amém? Eu queria falar com você nessa noite sobre pelo menos 3 tipos de amigos. 3 tipos de amigos que eu creio que nós precisamos ter. Primeiro, é o amigo que nos desafia e nos ajuda a extrair o nosso melhor. Sabe, aquele amigo que realmente olha para você e fala, puxa, como é bom ser seu amigo. Olha, tem um potencial em você, você ainda não descobriu. Mas eu estou aqui para te ajudar nesse sentido. Um amigo que nos ajuda a encontrar forças e a crescer na fé, naqueles momentos de luta, de dificuldade. Como é bom ter um ombro amigo. E por último, o amigo que nos diz a verdade, mesmo quando a gente não quer ouvir. Talvez você esteja considerando nessa noite o risco que seria se conectar com novas pessoas, expor seu coração,
as suas verdadeiras lutas, abrir o seu coração, os seus sonhos. Mas, querido, a verdade é que toda pessoa necessita de pelo menos esses 3 tipos de amigo para alcançar o potencial de Deus na sua vida. Eu costumo brincar que nós precisamos ter pelo menos 3 amigos também. Um amigo médico. Você nunca sabe quando vai precisar, então desenvolva uma amizade aí, porque às vezes, né, vai que a bombinha quer parar, né? Você tem um amigo médico, vai te socorrer mais fácil. Um amigo advogado. Eu já tenho, Alessandro, hashtag estamos juntos aí, amém? Advogado também é importante na sua vida. E delegado também, pensa num amigo delegado. Você nunca sabe, né? De repente vai que dá um BO aí. Você tem um amigo delegado, você liga para ele, né? Vai te dar uma força. Então, eu brinco com isso porque a gente precisa de amigos. E para ilustrar esses 3 tipos de amigos nessa noite, eu quero usar a vida de Davi. A gente falar um pouquinho, né, do rei Davi, daquele Davi que foi chamado por Deus na sua adolescência, até que ele se tornasse o homem, né, que Deus desejava que ele fosse. E a vida de Davi, amados, nos inspira muito. Então, primeiro nós necessitamos de um amigo que nos torne melhores, que nos faça sentir vontade de ser melhores. Você não precisa conhecer muito sobre a vida de Davi, talvez aqui nessa noite alguns não conheçam em detalhes a vida de Davi, para saber que ele estava longe de ser um homem perfeito. Aliás, aqui nessa noite, eu espero que, assim como eu, né, não tenha ninguém perfeito. Tem alguém perfeito aqui? Deixa eu ver. De repente, como o pastor Lércio sempre brinca, eu vou aí te dar um abraço, né, pegar um pouco da sua perfeição. Tem, não? Então, amém. Então, estou mais à vontade para ministrar nessa noite, né? Então, Davi, ele não era um homem perfeito, mas Deus usou a vida de um profeta, o profeta Samuel, para ajudar Davi a ver que a vontade de Deus para a vida dele era mais importante do que ele poderia imaginar. O que isso significa? Que os planos de Deus eram muito melhores e superiores do que o Davi poderia imaginar. Em Atos capítulo 13 nós temos essa referência. O apóstolo, o escritor, né, Lucas de Atos, dizendo, olha, depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou, encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E não era perfeito. Por quê que Davi era este homem segundo o coração de Deus? Porque ele reconhecia a sua imperfeição. Ele sabia que ele pisava na bola e que ele precisava realmente de pedir perdão, de se arrepender, que ele não poderia caminhar junto, sozinho, melhor dizendo, ele precisava caminhar junto com pessoas que o ajudassem a ser um homem melhor. Então, Davi tinha este coração. E Samuel fez Davi melhor, muito melhor. A palavra de Deus nos diz que o profeta Samuel, ele ajudou Davi se ver como Deus o via. Davi não tinha ideia de como é que Deus olhava para ele, como Deus o via. Talvez você está aqui nessa noite e você não tenha ideia de como Deus olha para você. E às vezes você vai precisar de um Samuel na sua vida. Alguém que realmente caminhe ao seu lado e veja em você o potencial de um líder, por exemplo. Veja em você um guerreiro como foi Davi, um poeta como foi Davi, um rei como foi Davi, eu não sei o que você tem, mas se você caminhar com um amigo fiel, ele vai ver em você essas qualidades. E é muito interessante porque tem uma frase que chama muito a nossa atenção. Samuel, ele diz para Davi, é você, Davi. Deus te escolheu. E, amados, essa frase ela é tremenda, porque Deus tinha um plano glorioso para Davi, e Samuel ajudou Davi a vislumbrar isso. Nem a família de Davi via valor nele. Quando Samuel vai até a casa de Jessé, o pai de Davi, para ungí-lo como rei, Samuel chega naquele lugar e o pai tinha separado os filhos maiores, os mais velhos, e aí Samuel olha e já tem uma impressão, nossa, tem aqui um futuro rei, e Deus diz para ele, não é nenhum desses daí. E aí no final, ele fala para Jessé, Jessé, você não tem mais nenhum filho? Fala, tem o caçula.
Mas cadê ele? Ele está lá cuidando das ovelhas. É um adolescente ainda, tem 15 anos. Chama ele. E aí chegou o Davizinho. Todo mundo fala de Davizinho, né? Que o Davi era pequenininho. Gente, o Davi era do meu tamanho. Eu não sei por que você está rindo, irmão. Esse pessoal aqui não perde a piada, né? Vocês são fera. Eu gosto muito dessa igreja por causa disso, né? Olha, ele olha para o Davi e Deus fala, é esse aí. É esse que eu vou gerar para ser o rei. Ele ainda é um menino, ele não está pronto, mas ele tem qualidades de rei, ele tem potencial. Ele é uma pessoa que eu estou preparando para esse desafio, para esse reinado. Deus muitas vezes, querido, enxerga você lá na frente, e Ele vai levantar um Samuel para olhar para você e fazer você acreditar que Ele te ama e que Ele tem um propósito maravilhoso para cumprir na sua vida. Creia nisso nessa noite em nome de Jesus. Talvez você chegou aqui desacreditado, talvez você está nos teus piores dias, olhando para a sua vida e não vê futuro. O Espírito Santo está dizendo para você nessa noite, ei, eu não terminei a obra ainda. Eu estou trabalhando na sua vida. E se você está com dificuldade de entender isso, clame a Deus, fala, Senhor, levanta um Samuel na minha vida, alguém mais maduro, alguém que já tem mais experiência com o Senhor, que tem intimidade contigo para ministrar sobre a minha vida. Era isso que o profeta Samuel iria fazer na vida de Davi. Um homem extremamente usado por Deus, iria ministrar na vida daquele menino, ungiu aquele menino para ser rei. E a palavra fala que a partir daquele dia, o Espírito de Deus se apossou de Davi. Davi começou então um novo tempo na sua vida, na sua história, rumo ao propósito de Deus. Eu creio muito nisso, amado. Você já teve ou tem uns poucos amigos que o tornaram melhor? Gente que enxerga em você o seu potencial para a realeza. Já pensou nisso? Se você não tem, como eu disse, ore. Jesus, queridos, Ele fez isso com aquele grupo de discípulos que caminhou com Ele durante 3 anos. Quem via potencial naqueles homens? Já imaginou Jesus chamar um grupo de homens muito simples, na sua grande maioria pescadores? Não era gente que tinha doutorado, mestrado, 3, 4 formações, MBA, não era. Eram pessoas simples, mas Jesus viu potencial na vida daqueles homens. Eu creio nisso, querido. Nós precisamos de pessoas que vejam potencial em nós. Então entenda isso. Escolhido, Deus tinha um plano glorioso para Davi. Deus tem um plano glorioso para a sua vida. Eu creio nisso em nome de Jesus. Amém? Então, entenda, você precisa deste tipo de amigo que te levanta, que te encoraja, que vê potencial em você. Mas há um segundo tipo de amigo, é aquele que pode te ajudar a encontrar a força, que vai além de você mesmo, no meio daquele momento de luta, de tentação, de fragilidade. Todos nós sofremos ou passamos por esses momentos, não passamos? A vida para você sempre foi assim? Ou você já viveu os seus altos e baixos? Já teve momento de você achar que não ia dar conta? Eu já tive esses momentos. Momentos extremamente difíceis e desafiadores, em todas as áreas que você imaginar. E como foi bom ter amigos, e como é bom ter amigos. Gente que Deus levanta para dizer, ei, Deus vai te dar vitória nisso. Você vai sair dessa situação. O Senhor não terminou a obra na sua vida, conta comigo. E que te pega pela mão, e que te ajuda a caminhar, e que acredita em você, e que ministra sobre a sua vida, e que te encoraja, e que faz uma oração, e que te dá um bom conselho. Que caminha junto ao seu lado, naquele momento que você está abatido, naquele momento que você está fragilizado. Como Samuel ajudou Davi a ver que Deus queria fazer muito mais na sua vida do que ele tinha imaginado. Samuel foi o profeta que Deus usou para abençoá-lo, mas Deus levantou uma outra pessoa para ajudar Davi. Foi Jonatas. Quem era Jonatas? Jonatas era filho do rei Saul. Saul era o rei. Consequentemente, se Deus havia rejeitado Saul, quem seria o sucessor de Saul? Numa monarquia, me ajuda aí, você que estudou história. Numa monarquia, quem é que vai suceder o rei? O filho do rei. É o primogênito, é natural. E esse camarada seria quem? Jonatas. Mas o Jonatas entendeu diferente. Olha o que diz o texto em 1 Samuel 23. Quando Davi estava em Oreza, no deserto de Zif, soube que Saul tinha saído para matá-lo. E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e o ajudou a encontrar
forças em Deus. Você já imaginou receber uma notícia dessa? Tem um exército aí vindo te matar. Como que você se sentiria? E aí o Jonatas, ele põe a vida dele em risco por causa do amigo. Ele sai da onde ele estava e vai estar com o amigo, com o Davi, e diz o que é o texto? E o ajudou a encontrar forças em Deus. Como é bom ter esse tipo de amigo. No momento da crise, no momento em que você está desacreditado, no momento que você olha e fala, meu Deus, não vai dar, tem um amigo que vem para estar ao seu lado. Glória a Deus, aleluia. Sabe, queridos, às vezes vem notícias na nossa vida que a gente não espera. Então eu acho extraordinário essa frase. Ele o ajudou a encontrar forças em Deus. E aqui fica um alerta para mim e para você. Pedir ajuda, entenda isso, pedir ajuda é sinal de sabedoria, jamais de fraqueza. Então se você está aqui nessa noite e está de repente passando por uma crise, não hesite em pedir ajuda, em buscar apoio, de alguma forma, para que você consiga superar esse momento. Eu amo essa frase. O ajudou a encontrar forças em Deus. Quantos aqui querem ser usados por Deus para realmente ser esse encorajador? Esse que fortalece, esse que leva a boa notícia, esse que ampara, que socorre, que fala vai dar certo. Não desista, nós estamos juntos, nós vamos vencer isso, Deus está conosco, Deus tem um propósito, entende? Jonatas talvez lembrou Davi, Davi, por que você está assim? Samuel já ungiu você, você será o próximo rei. Deus disse que vai fazer isso, será que ele não irá cumprir? Será que o meu pai vai ter êxito em matar você? Não vai. Eu não vou ser o rei. Você, Davi, será o rei. Eu tenho certeza que Jonatas disse isso para Davi, encorajando Davi, lembrando da promessa do que Deus tinha para a vida dele. Então, querido, eu penso que não existe um gesto mais valioso que um amigo pode fazer pelo outro do que ajudá-lo a encontrar a direção de Deus para a sua vida. Que você seja esse Jonatas na vida do seu amigo, amém? Ajudando-o a encontrar a direção. Talvez ele está aí perdido, está a um passo de fazer uma besteira, está a um passo de colocar a vida dele em risco, está a um passo de destruir o casamento, está a um passo de acabar com tudo, e você vai ser usado por Deus. Ei! Não é esse o caminho, amém? Então lembre-se, pedir ajuda é um sinal de sabedoria, nunca de fraqueza. A minha pergunta nessa noite é: quem o ajuda a encontrar forças em Deus? Você já tem alguém para se conectar? Você anda conectado com alguém? Se não, querido, nessa noite, peça a Deus por isso, amém? E o terceiro amigo que nós precisamos é aquele que está disposto a dizer a verdade para nós. Então, todos nós precisamos de alguém que nos ajude a melhorar. Precisamos de um amigo que nos ajude a encontrar forças em Deus. Mas esse terceiro tipo de amigo é aquele, querido, que nos diz a verdade completa, a verdade divina, a verdade condizente com a realidade, a verdade em amor. E aqui está o segredo. Efésios, capítulo 4, verso 15, tem algo extraordinário para nós. Em vez disso, é uma orientação do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso que cabe para nós. Ele está falando sobre uma conduta inadequada. Quando ele chega aqui no verso 15, ele fala, olha, ao invés de viver assim, nós viveremos diferente. Primeiro, falaremos a verdade em... Está aqui? Como é que a gente fala a verdade? Em amor. Falaremos a verdade em amor. Porque, querido, se você não falar a verdade em amor, ela infelizmente vai matar, vai destruir, vai acusar, vai ofender, vai piorar a situação. Precisamos falar a verdade em amor. Aí ele fala, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Jesus, querido, ele falava a verdade para as pessoas. Jesus nunca deixou de falar a verdade para ninguém. A diferença é que ele falava em amor. O que é falar a verdade em amor? É fazer com que a pessoa entenda que eu estou aqui para ajudar e não para atrapalhar. É para encorajar a pessoa. E nós temos um exemplo na vida de Davi, porque Davi infelizmente pisou na bola. Em determinado momento da vida de Davi ele se equivocou. Ele cometeu um pecado de adultério que depois se desdobrou num homicídio.
E, queridos, ele achou que estava tudo certo. Mas Deus levantou quem? O profeta Natã, para dizer a ele: Davi, o que você fez não agradou o coração de Deus. Você se equivocou. Então, Natã vai até Davi, conta para ele uma história. Depois você vai lá na palavra de Deus, você vai encontrar isso em 2 Samuel, capítulo 12. Fala para ele: olha, tinha um cara muito rico, que tinha muitas ovelhas, e tinha um pobre que só tinha uma ovelha, e o rico, ao invés de pegar uma das suas, pega uma do pobre. E aí Davi fala assim: manda matar esse cara. Fala: o cara é você. Como assim? Você tinha 1000 mulheres, você tinha um harém se você quisesse, e você foi pegar a mulher do seu soldado, do seu guerreiro, que está lá na guerra, lutando por você, enquanto você está aqui no palácio sem fazer nada. E aí Davi diz algo que para mim é extraordinário, e eu quero ler isso para você. Isso foi o suficiente para despertar Davi em relação ao erro dele. 2 Samuel capítulo 12, versos 13 e 14. Então Davi confessou a Natã: pequei contra o Senhor. Por isso Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele não ficou debatendo com Natã, ele não ficou se justificando com Natã, ele não chamou os guardas e mandou matar o profeta, nada disso. Ele só falou assim: pequei contra o Senhor. E aí Natã diz para ele o seguinte: sim, mas o Senhor o perdoou e você não morrerá por causa do seu pecado. Contudo, uma vez que você demonstrou o mais absoluto desprezo pela palavra do Senhor, ao agir desse modo, seu filho morrerá. Queridos, todos nós precisamos de um amigo que nos fale a verdade com amor e franqueza. Natã foi usado por Deus nessa história para restaurar a vida de Davi e trazê-lo de volta ao propósito. Queria pedir a você a gentileza de ficar de pé e chamar o pessoal também do louvor para vir para cá. Eu tenho algumas perguntas para você nessa noite que vão nos ajudar a refletir um pouco sobre essa mensagem. Que tipo de amigo você mais precisa nesse momento da sua vida? Talvez você está aqui nessa noite e você pode estar decepcionado com as amizades que você nutriu até aqui. Talvez você está aqui nessa noite ferido. Pastor, o senhor não sabe. Eu sei, querido. Relacionamentos não são fáceis. Relacionamentos verdadeiros, de aliança verdadeira, não são fáceis. Caminhar junto com pessoas nunca é fácil. O que a gente faz às vezes? A gente prefere se isolar. Não quero ter problema. Não quero ter intimidade com ninguém. Vou viver a minha vida. Essa não é a orientação de Deus, não é a direção divina para a sua vida. A direção divina para nós é vivermos conectados. Você me melhora e eu te melhoro na caminhada. O ferro afia o ferro. Então reflita sobre isso. Se você ainda não tem esses, pelo menos 3 tipos de amigo aqui, eu queria dar a você a oportunidade nessa noite de refletir um pouquinho sobre isso. Qual tipo de amigo você precisa? Alguém que o ajude a ser melhor? Eu preciso desse tipo de amigo. Eu não sou obra acabada, eu tenho que reconhecer isso. Reconhecer que eu preciso de gente que realmente vê em mim potencial e me orienta, me ajuda. Vai sendo usado por Deus para lapidar a minha vida. Eu preciso de amigos assim. Alguém que o ajude a se aproximar mais de Deus. Como é bom ter amigos que nos levam à presença do Pai. Como é bom ter amigos, parceiros de oração, gente que investe pesado na nossa vida, no discipulado, para nos ensinar a palavra, nos ensinar o que é ter intimidade com Deus. Como é bom esse tipo de amigo. Alguém que diga a verdade a seu respeito, que te ama tanto, tanto, que quando vê você indo para um caminho que não vai ser bom para a tua vida, um caminho que poderá destruir sua vida, sua casa, seu relacionamento, ele te chama em amor e diz: olha, vem para cá. Esse caminho que você está trilhando é caminho de morte, não presta, não é bom para a tua vida. Melhor você seguir aqui, caminho do Senhor para a tua vida. Como nós precisamos de gente assim. Eu queria dizer a você nessa noite, o Espírito Santo está aqui. Jesus é o nosso melhor amigo. Mas Jesus quer você
conectado com outros amigos. Jesus quer você caminhando junto, quer você caminhando em aliança. Nessa noite nós sabemos que tem pessoas neste lugar feridas, às vezes até tem uma casca, mas está doendo lá dentro. Não conseguiu perdoar uma mágoa, não conseguiu às vezes se reconectar com outras pessoas porque foi decepcionado em uma amizade, confiou tanto e foi traído, investiu tanto e deu errado. Quero dizer para você, aconteceu comigo, já aconteceu com você e vai acontecer de novo, mas isso não pode ser o fator impedidor. Pelo contrário, eu decido perdoar, eu decido ser melhor, eu decido caminhar de maneira diferente, porque eu quero viver uma vida de alianças, porque só assim, amados, nós conseguiremos chegar ao fim da jornada e cumprir o propósito.